Como iniciar uma carteira de investimento do zero? Kiro Rico aqui na área, dando continuidade ao último vídeo que conversamos um pouquinho de como você pode iniciar a sua carteira de investimentos do zero. E lembrando que não tem desculpas nem justificativas de que não tem dinheiro. Tu pode começar uma carteira de investimento hoje mesmo com R$ 10. Isso falando em termos de renda variável. Vamos supor que você já está organizado, já tem o seu dinheirinho do dia a dia, já fez a sua reserva de emergência numa renda fixa de liquidez diária e agora você vai iniciar a sua carteira de renda variável. Então vamos iniciar com alguns ativos que você pode receber um dinheirinho todo mês, que todo mês pinga na sua conta um dinheirinho. Dentro da renda variável, a gente tem as ações, que são ações de empresas. Então, quando tu compra uma cota de uma ação de uma empresa, você pode definir se você quer comprar uma cota que pode custar de R$ 5, 10, 20, R$ 30 aquela cota, ou você pode comprar um lote. Aqui no Brasil, o lote é sempre de 100 ações. Ah, mas não tenho dinheiro para comprar um lote de 100 ações. Não tem problema. Você pode comprar fracionado. Você pode comprar apenas uma ação. Vamos pegar o exemplo de uma ação que custa R$ 6. Você comprou aquela ação ela vai te pagar um dividendo de acordo com a agenda de pagamentos que essa empresa tem. Pode ser mensal, trimestral, a cada 6 meses ou até uma vez por ano. Então, vamos definir algumas ações que você vai ter como objetivo ir comprando. Então, este mês você pode comprar um pouco de uma ação, o mês seguinte uma segunda ação, você pode ter, por exemplo, na sua carteira inicial 5 ações. Ah, de quais setores eu compro? Vamos começar com os setores que chamam de setores perenes. Então, você vai comprar uma ação de uma empresa elétrica, por exemplo, uma ação de um banco, que é um sistema bem legal, uma ação de saneamento e uma ação de seguros. E mais uma ação que vai ser uma ação que não é do setor perene. Então, você começa com 5 ações. Essas 5 ações de cada empresa, ela vai ter um calendário programado de pagamento de dividendo. Então, lembra aí que são 5 ações. E por outro lado, vamos comprar também 5 fundos imobiliários que não são ações de empresas, mas é como se você se tornasse um sócio de uma empresa que aluga para inquilinos que você recebe o aluguel mensalmente. Dentro dos fundos imobiliários, a gente tem setores também. Então, setores de laje, tijolo, que é como se você alugasse um galpão logístico, uma sala comercial, uma sala de renda urbana. E também a gente tem fundos imobiliários de papel, que é como se você investisse em empresas, em fundos imobiliários que vão investir em papéis, que daí seria papéis que rendem de acordo com o IPCA, com a taxa do CDI, por exemplo. Então, o fundo imobiliário, tu vai receber mensalmente. As empresas, tu vai receber de acordo com o calendário delas. Então, eu vou sugerir aqui o que eu faria se estivesse iniciando hoje. Quais empresas comprar e o valor que você pode aportar. Então, se hoje você tem R$ 100, você vai aportar R$ 100 em uma determinada empresa, ou pode dividir mais ou menos R$ 25 em cada empresa. Ah, mas eu só tenho R$ 10. Bom, então vamos comprar um fundo imobiliário de base 10, que custa até R$ 10. O importante é você começar. Você tem que abrir a sua conta numa corretora. Então, qual corretora que eu utilizo? Eu utilizo a corretora Rico, que é uma corretora que não cobra taxas. Pode utilizar a Rico, pode utilizar a XP, a corretora Toro e o Banco Inter. Então, são normalmente essas 4 que eu indico mais. Eu, pessoalmente, faço pela corretora Rico. Então, na Rico, você faz o seu login e você adiciona, através de Pix, por exemplo, um dinheirinho lá. Estando lá na corretora Rico, você vai procurar por essas iniciais da empresa ou do fundo imobiliário. Então, vamos pegar um exemplo aqui.
Vamos supor que hoje vamos iniciar com um fundo imobiliário. Então, eu iniciaria com um fundo imobiliário de laje ou tijolo. Determinado fundo imobiliário, você vai lá, compra a cota e vai dar a ordem de compra. Então, você já vai ter esse fundo imobiliário e daqui o mês seguinte você já vai receber o dividendo pingando na sua conta. Vamos pegar uma empresa, uma ação agora de elétrica. Vamos escolher a ação de elétrica e você, quando aquela empresa pagar o dividendo, você também vai ter o dinheiro na sua conta da corretora. Lembrando que os dividendos das empresas e os dividendos de fundos imobiliários, eles não são taxados pelo imposto de renda. Então, você vai receber o dinheiro limpinho na conta da sua corretora. Então, isso é muito bacana. Então, vamos colocar agora uma imagem que você vai ver um exemplo de uma carteira iniciante. Então, lá vai ter algumas empresas dos setores perenes que eu lhe comentei e alguns fundos imobiliários. Aproveitando para fazer um disclaimer que isso não é recomendação de investimento, isso é o que eu faria se eu estivesse iniciando hoje. Nessa primeira foto, então, eu dei o exemplo de dois fundos imobiliários, que é os que pagam mensalmente. Então, o primeiro fundo que você viu foi o fundo que se chama GGRC11. O fundo imobiliário sempre vai ter o número 11 no final. O GGRC11 é um fundo que hoje ele está custando R$ 9,91. Ele é um fundo de lajes de galpão logístico. Então, os inquilinos vão ser pessoas que vão locar esses galpões logísticos e vão pagar o aluguel para o fundo imobiliário GGRC11 e você vai receber um dividendo mensal. O segundo fundo é um fundo de infraestrutura chamado Juro 11, que é um fundo que daí não é base 10. A cota dele hoje está R$ 99,38. O dividendo que você vai receber mensalmente ele é proporcional ao valor desse fundo. E como eu vou saber se esse fundo está no momento que está com preço bom? Tem um site que é o Status Invest ou Investidor 10 que você pode ver lá a variação desse fundo ao longo dos meses. Então esses dois fundos são fundos que atualmente eles não estão muito baratos, mas não estão muito caros. Então ainda está numa faixa de preço que vale a pena você entrar. Então esses são dois fundos iniciais que eu faria hoje se eu estivesse começando. Poderia comprar algumas cotas do primeiro de logística, o GGRC11, e poderia comprar uma cota do Juro 11. Então esse é um exemplo de fundo imobiliário. Na segunda imagem, já tem exemplos de empresas que são ações. Então, você viu aí que a gente tem uma ação de um banco, que é o Banco Itaú, que é um banco extremamente bom. Ele não está barato, mas também não está muito caro. Então, você pode ter ações do Banco Itaú. Na parte da elétrica, eu iniciaria com duas empresas, que é quando a gente pensa em elétrica, a gente tem as geradoras de energia, as que fazem transmissão e as que fazem a distribuição final. O filé do mercado são as transmissoras e depois as geradoras. Então, de geradora aí tem a empresa Engie, que hoje ela já subiu, ela já está num preço mais alto. E tem uma transmissora que é a Transmissora Paulista de Energia, a ISA, que ainda está num preço bem bacana. Então, são duas empresas de elétrica que pagam dividendos também. Na parte de saneamento, eu sugeri a Sanepar, que é uma empresa paulista na área de saneamento, que também ainda está com preço mediano bom para entrar. E na parte de seguros, duas empresas, que é a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Então, essas empresas são dos setores perenes, que eu lhe comentei, que seria então saneamento, elétrica, banco e seguro. Então, essas empresas que seriam opções que eu entraria hoje. E além dessas, a gente pode pegar aquela quinta empresa que não é do setor perene. Então, você pode escolher uma empresa de commodity, por exemplo, de petróleo, como a Petrobras. Você pode escolher uma empresa que trabalha com celulose, como a Klabin. Tem uma empresa que é uma incorporadora que tem vários negócios, que é a JHSF, inclusive essa paga mensal. Então, é uma sugestão que é alguma dessas empresas para você iniciar a sua carteira hoje. Então, você pode dividir algumas ações e fundos imobiliários e no mês seguinte você já vai iniciar recebendo esse dividendo. Ficou alguma dúvida? Pode me chamar que eu lhe auxilio.